boa noite. Este é o Contas Cruzadas aqui na TV Com. Ter o próprio negócio. Será que o estudante de administração de empresas, de gestão e negócios, recebe no curso de graduação a formação adequada, o estímulo para criar a sua própria empresa, para empreender? Quais as principais barreiras para os jovens realizarem este sonho profissional? Terminou hoje, aqui na capital, o 12º Congresso Nacional de Jovens Lideranças Empresariais, que discutiu este e vários outros temas. E o programa hoje vai mostrar ainda como está o movimento nacional de jovens empresários. Recebemos nesta ocasião o empresário Marcelo Gomes, também ex-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Cruzadas também recebe Eduardo Diogo, que é empresário, também ex-presidente da Confederação. O Conversas Cruzadas está na companhia ainda do atual presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Doreni Caramori, e também contamos com a presença de Marcos Haddad, empresário e ex-presidente também da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Moçada, muito obrigado pela companhia, pela presença hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de FGTBS, corretora de seguros. O seguro de vida com 16 coberturas, um completo mercado. Ceprol Computadores, a mais completa linha de produtos e serviços HP para Santa Catarina. E Residência Miramar, um empreendimento Queiroz Construção. Confira tabela promocional. Doreni, em primeiro lugar, parabéns pelo evento, hein? Acompanhei nos 2 dias em que lá estive, muito bacana a participação, a concentração do pessoal que esteve envolvido e a plateia também atenta, respeitosa, observando atentamente todas as palestras, todas as manifestações de talento que lá eram. O evento valeu a pena mesmo, né? Qual é o balanço que você faz? Boa noite, Renato. Boa noite aos ouvintes e telespectadores da TV Com. Realmente a gente ficou bastante feliz com o resultado. O evento atingiu a expectativa de público que a gente tinha, até superou. Os palestrantes também tiveram uma interação muito importante com o público. E mais do que isso, a gente conseguiu concentrar a gente do Brasil todo, mostrando um pouco do que é a Confederação de Jovens Empresários, mostrando um pouco do trabalho feito para a imprensa, para a opinião pública, para as autoridades que por lá passaram. E estamos aqui, inclusive, com pessoas de extrema relevância para o movimento. Acho que trouxemos os líderes do movimento atuais, os líderes atuais, e também pessoas que fizeram história, estão aqui com a gente hoje à noite. Pois é, o primeiro presidente está aqui também? Está, Renato. É verdade. Marcelo. Como é que começou, Marcelo, a construção da Confederação Nacional de Jovens Empresários? Como é que foi o start da Confederação? Conta um pouquinho dessa história. Olha, Renato, boa noite a todos, aos amigos, aos telespectadores. Uma coisa interessante da Associação de Jovem, ela começa com uma ideia. Ela começa uma coisa muito informal, onde a gente foi convidado para participar de um congresso lá em São Paulo. Alguns estados eram presentes. As pessoas fizeram amizade, disseram, vamos se encontrar de novo. E desses encontros surgiu um fórum, e desse fórum surgiu essa confederação, que já tem 6 anos de fundação legal, mas já tem 12 anos de movimento, e que hoje a gente teve mais uma prova de um grande evento, com 2.000. Ela começou com quantas pessoas? Com quantos sócios? 5 pessoas. Com 5 pessoas. 5 pessoas, como todo jovem empresário brasileiro. Essa confederação é quase que uma empresa formada por um jovem idealista, que no fundo ela vive desse ideal, esse ideal de querer construir, participar. E uma coisa que é bacana, acho que não, e ela muda muito das entidades formais, até as entidades empresariais, que a grande ideia é fazer o quê? Que o jovem seja proativo, que ele participe, se posicione, se coloque. Eu acho que isso é que é legal. E a gente tem visto, e eu pelo menos tenho tido a oportunidade, o prazer e a honra, de ver aqueles 5 jovens se transformarem em milhares de jovens hoje no Brasil todo. Nós temos, acho que hoje, representação, a Confederação tem representação em praticamente todo o país. E isso traz aquela ideia que dá para fazer, dá para mudar, dá para construir um Brasil diferente, principalmente mudando a cabeça dos nossos jovens. Pois é, e na medida em que a instituição, a confederação foi crescendo, ela vai agregando valor, ela vai atraindo novas pessoas e vai estimulando o jovem a participar dela, a empreender, mas acima de tudo a se qualificar, né? Renato, se a gente imaginar, no Brasil todo, há uns anos atrás, a gente tinha as entidades empresariais, inclusive, muito envelhecidas. A gente tinha pessoas que já estavam até passando do momento empresarial, assumindo entidades empresariais.
A ideia daqueles jovens iniciais, eu acho que a ideia até hoje continua, é fazer com que reoxigenar esse movimento. Fazer o jovem, logo no início da sua carreira profissional, sua carreira empresarial, também se associar, sabendo que isso ele pode fazer alguma coisa para o seu meio empresarial e econômico, local e nacional. O movimento hoje, ele é nacional mesmo, ele está representado em todas as unidades da federação? Dos 27 estados hoje, a CONAGE só não está presente em 3 estados, né, que são os estados Mato Grosso, Alagoas. Então, nos outros 24 unidades da federação, ela está presente, os 23 estados mais o Distrito Federal. Tá, e quando o jovem procura vocês, e quando te procurou, quando você está à frente do movimento nacional, da confederação no caso, ele procura com que foco, com que objetivo? O que ele quer? O que ele busca encontrar na confederação e na convivência com demais jovens, com outras pessoas? Olha, Renato, eu acredito que de âmbito em geral existem as peculiaridades, né? Mas no âmbito em geral ele está em busca de novos conhecimentos, ele está em busca em se unir com outras pessoas, certo? Em busca de poder crescer empresarialmente e também do ponto de vista pessoal. Porque, na verdade, o crescimento empresarial, ele também, para que ele possa acontecer, é importante que as pessoas estejam devidamente qualificadas para tanto. Né? Então, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, por meio das entidades dos estados que a compõem, essas entidades elas promovem um crescimento pessoal dos seus associados. E aí, com isso, melhor qualificando-os para que eles possam enfrentar os desafios que o mundo empresarial impõe diariamente e cotidianamente para a gente. A confederação, ela se posiciona politicamente, ou pelo menos defendendo as suas ideias, defendendo aquilo que espera do país, do ponto de vista de regramento jurídico, de posicionamentos econômicos, medidas que seriam adotadas pelos estados, pelos municípios e pela União, pela Federação? Olha, Renato, sem dúvida nenhuma, o jovem, ele é muito idealista. E sendo idealista, ele se indigna com as coisas que ele não concorda. E ele quer participar e muitas vezes não sabe como participar. A confederação é um ambiente apartidário, onde esses jovens podem expressar a sua opinião e a sua visão de mundo, de cidade, de estado e de país, evoluir, discutir, e essa confederação, como representante dessa juventude nacional, pode sim se posicionar em relação às questões, todas as questões que a gente discute e vê nos jornais no dia a dia. É inconcebível pensar a realidade empresarial de um país, principalmente como o Brasil, dissociada da de política. Então, a partir do momento que nós, da Confederação, trabalhamos no sentido de fazer um ambiente empresarial mais propício, mais saudável, obviamente existe uma participação política natural. E eu acho que a Confederação, um grande ganho dela é trabalhar de uma maneira mais propositiva, mais inteligente, né? Uma maneira na frente, fora da questão partidária, mas na questão de ter um relacionamento transversal, vamos dizer assim, que perpasse todas as ideologias, mas que consiga dialogar com todas elas, que consiga fazer com que o jovem exerça o seu protagonismo, necessariamente estar envolvido partidariamente. Esse é um dos pontos importantes da Confederação, né? O apartidarismo, mas o envolvimento político, sim, porque não se pode pensar nem o inconformismo da juventude, nem a realidade empresarial fora de um relacionamento político propriamente dito. E uma preocupação muito grande, Renato, que acho que é importante colocar, é desse fortalecimento de princípios e valores na cabeça de todos esses jovens que participam do movimento. Dependendo da ideologia, se todos estiverem baseados nos mesmos princípios, todos vão estar sempre sentados nessa mesa, evoluindo nessa discussão. Claro, a confederação, o movimento aceita que determinado filiado, sócio, parceiro, seja afiliado ao partido A, B ou C. Quanto a isso, não há problema nenhum. Agora, há no estatuto da confederação, no próprio regramento, uma definição, uma linha, digamos assim, uma linha ou mais neoliberal, uma linha mais conservadora, ou uma linha que vai proteção do Estado, alguma coisa assim. Tem as bandeiras fixas da confederação? Como é que isso acontece na prática? A confederação tem, Renato, as bandeiras e os objetivos e princípios e valores próprios dela. Em alguns casos, confunde, sim, com bandeiras também defendidas por algumas agremiações partidárias. Mas uma coisa não está intimamente ligada à outra. Você tem, por exemplo, a gente defende a liberdade
de iniciativa, né? A liberdade econômica como um dos princípios. Isso, obviamente, tem algumas agremiações partidárias que defendem isso também. A gente defende a pluralidade, a transparência, o patriotismo, são princípios basilares da CONAGE. Não há, obviamente, dentro do Estatuto, nada que encaminhe o pensamento da Confederação para alguma linha partidária. Há, obviamente, algumas coisas que são em função da Confederação. Por exemplo, não há possibilidade do presidente da Confederação estar ligado a algum cargo público. Por quê? Porque o legislador da Confederação, que na época basicamente são esses outros 3 presidentes que estavam aqui fazendo o estatuto, né, pensaram que achavam que iria de alguma maneira balizar a atividade do presidente como líder institucional o fato de estar na frente de cargo público. O que não impede, obviamente, de que tenhamos pessoas oriundas do movimento hoje ocupando cargos públicos. E são vários os exemplos. São Paulo, Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, é do movimento de jovens empreendedores. Tem uma série de outros atores que hoje circulam pela vida. E isso é saudável para o próprio movimento. O objetivo do movimento é formar novas lideranças. Claro, claro. Então é natural que essas lideranças vão ocupar espaços. Queria fazer trajetória. Dois comentários em cima disso, desse bate-papo. Primeiro, o seguinte, como o Dorani falou, um dos valores nossos é a pluralidade. Então, quer dizer, a CONAGE, ela interpreta que a diversidade de pensamentos, ela é a base da complementaridade de informação que a gente tem que passar para as pessoas. Então, as pessoas que participam do movimento, elas têm que ter acesso aos diversos espectros, tá certo, de ideologia, seja político, empresarial, ou político partidária, ou qualquer outra área social e assim adiante, para que elas possam, a partir dessa gama de informações, elas fazerem os seus próprios juízos de valores. E outro ponto, quando você estava falando, puxando do ponto de vista que o Marcos colocou muito bem, que a CONAGE ela é totalmente apartidária, inclusive é um dos seus valores, mas ela é um organismo extremamente político, né? Você vê só, isso é uma coisa que nos preocupa há um bom tempo. Dorani mesmo agora falou com relação. Primeiro, o seguinte, a gente tem a nítida percepção que empresas, por maiores que elas sejam, elas não passam de pequenas filiais de uma grande matriz chamada Brasil. Então, se o Brasil não estiver bem, as empresas terão vida curta. Então, é muito importante, a gente sabe da importância do cenário político, né? Além disso, você vê, eu particularmente acredito que o crescimento que teve o terceiro setor, ele é muito devido também a uma certa frustração que as pessoas tinham e tiveram e ainda têm, de certa maneira, com o mundo político. Então isso fez com que pessoas que tinham um lado mais coletivo viessem a exercer a coletividade. Com a falência do poder público, abre-se espaço para o terceiro setor também. A falência de onde seria o local mais legítimo, tá certo? Para colocar em prática. Para as coisas acontecerem. Como lá não acontece, abre-se a vaga. E vamos um pouquinho além. Essa nossa entidade, ela foi criada há 12 anos. Se a gente lembrar, boa parte dos jovens hoje que participam do movimento, que tem 22 anos, 18 a 26 anos, eles praticamente foram criados no momento em que pós-constituinte. Eles começaram a ver uma democracia, ou pelo menos o início da democracia no país. Eles não sabem ainda o que é realmente um movimento político. Movimento realmente de combate, um movimento realmente de se colocar, dizer quem é a favor e quem é contra. Ainda essa fluidez, nosso processo democrático é um processo democrático muito suave. Ele ainda está se aprendendo, ele é muito criança. Então esse jovem de vez em quando não percebe isso. Que ele está numa em que é diferente, é de criação, é de insistência.